Vamos começando aí. Você vai me falando aí direitinho, tá? Vamos dar um tempo, pessoal, entrando aí, ó. Aqui, ó, você vai anotando para mim. The number of people who is watching now. Gente, vamos começar 9h30, mas dá um tempinho para você entrar, né? A turma tá chegando aí, vamos dar um tempinho. A gente tem ainda uns 5 minutos. Nós vamos aqui conversando um pouquinho até você começar a entrar. E fica firme aí, ó. Esse negócio de você olhar e sair não é legal. Você fica aí, dá um tempinho para mandar parar tudo aí agora. Nós vamos começar a nossa aula. Hoje a musicalidade da Mesopotâmia e a influência sobre Israel. Vai compartilhando com as pessoas aí, vai colocando na sua página, vai divulgando aí, colocando alguém para estar divulgando, você também divulga, tá bom? Nos ajuda, estamos quase já entrando, mais um pouquinho, a gente vai começar aí. Estamos aqui nesses ajustes finais aqui, tá? Tô com o Aaron aí me ajudando, ele é meio atrapalhado, mas gente boa demais, né, Aaron? O Aaron, meu filho, tá aqui me ajudando, ele derruba tudo, mas tá tranquilo. Ok? Vai compartilhando aí, gente. Vai clicando, compartilhando, vai mostrando para as pessoas, para os amigos aí, tá? Olha, essas classes que eu dou aqui, gente, já tem muito tempo que eu faço isso, né? Tem muitos anos. Inclusive a nossa escola virtual, que é a HU, já existe já tem 3 a 4 anos já. Mas com essa febre agora de live, né? Então parece que a gente está começando agora com o pessoal, mas estamos aí no bolo já há um tempinho. Então, bem-vindo aí você que está participando conosco. Como é que está o áudio? Tá legal? Você está conseguindo ouvir o áudio legal aí? Tá bem conectado aí o áudio, filho? Tá. Tá, certinho? Tá encaixado? Então, a Home University é uma escola em casa, né, que chama Sua Casa, Sua Universidade. A ideia é estudar em casa, ou no trabalho, algum tempo no trabalho, ou você usar o celular para estudar, o tablet também, né, o desktop. Então, não importa, a gente está divulgando esse trabalho aí, divulgando para você entender, estar mais com a gente. Nós temos aula na segunda-feira, a nossa aula é aqui, ó, é música, louvor, adoração. Na quarta-feira é aula de história geral, história do cristianismo, história da igreja também, história de Israel. E na sexta-feira a aula de liderança, pode ser LIP, que é liderança pastoral, e pode ser LEX, que é liderança de excelência, ok? Bom, estamos quase chegando na hora de entrar. Falta quanto tempo aí, filho? 5 minutos. 5 minutos para entrar? 4. Opa, estamos quase chegando aí para começar a nossa aula. Já tem 2 pessoas já? 15. Opa, já tem 15. Que bênção, isso não vai crescer, se Deus quiser. Você vai compartilhar e isso vai crescer. Daqui a pouco estamos entrando então com esta aula. Estamos chegando a 20 pessoas aí, glória a Deus. Você vai ter alguns mapas para ver hoje. A gente vai ler a Bíblia hoje, vamos ver os mapas, vamos escrever aqui no quadro. Você deve ter aí caneta de papel, né? Eu pedi para você trazer caneta de papel para você anotar. Então, eu espero que você tenha garantido essa parte aí, tá? Caneta de papel para a gente anotar aí as coisas e fazer o melhor para Deus e para você. Você tem algum amigo que mexe com música, com adoração? Você pode compartilhar com ele agora aí também, viu? Vai ser muito importante para esse amigo, essa amiga. Pode ser um louvorista, pode ser um cantor, um músico, até quem trabalha no som. Aliás, para todos que desejam ampliar seus conhecimentos, ok? Vamos lá? Faltam 3 minutos, é isso? 5 não, né? 3, né? Eu estou com o Aaron aqui, meu filho mais novo, está aqui nos bastidores do nosso estúdio, aqui trabalhando. Nossa decoração tem aqui um pouco de música, né? Aqui é o bass, tal, é um método de contrabaixo, mais música aqui. Aqui você vê do lado, ó, isso é raro, hein? É um instrumento africano ancestral, isso aí tem
Bom, é claro que é uma réplica, né? Eu não ia pegar uma coisa assim de 5.000 anos atrás, não tem nem jeito. Mas é um instrumento ancestral dos africanos. Então, aqui dá o tom certinho. Esse aqui é um instrumento asiático, também conhecido como dulcimer. Eu tenho uma irmã chamada Dulcimar, quase o nome dela. Bom, mais um pouquinho só, bota 2 minutinhos para começar a nossa aula. Atenção, tá firme aí? Já pegou seu chocolate? Já pegou seu pão com manteiga? Já pegou seu prato de comida? Glória a Deus. Olha, vai dizendo onde você está, de onde você está assistindo. Fala aí, tá? Coloca lá Imperatriz do Maranhão, coloca lá Maceió, Curitiba, Amsterdã, Holanda, põe Wuhan, da China, tá bom? Rio Grande do Sul e Araguari. Olha, Araguari, quem tá de Araguari aí? Eu não tô vendo daqui, né? Eu não consigo ver daqui. Eu tô usando... Romeu Roberto Rodrigues. Ah, o pastor Romeu, homem de Deus, a Juliana. Eu não consigo ver daqui porque eu tô longe demais para ver e meu filho tá acompanhando ali. Francisco Lima. Rio Grande do Sul, Francisco Lima, Guarapari, olha aí. Tio David lá de Guarapari. Ah, olha só gente internacional, hein? Falta muito aí? Vamos começar? Mais um minutinho só, que tem uma turma chegando aí, né? Piracicaba. Benção. Nanuque, olha aí, ó. Se não for África, é Brasil. Nanuque. Falta aí um minuto ou já acabou? Vamos entrar? Podemos? Norte do Espírito Santo. Olha, Espírito Santo aí, em peso. Aracaju. Aracaju aí, entrando. Falta um minuto aí, já foi? Já foi. Vamos lá, então? Vamos começar nossa aula? Todo mundo pronto aí? Caderno e caneta na mão, gente? Todo mundo junto aí? Vamos então. Muito bem. Bem-vindos à sala de música, louvor e adoração da Home University. Sua casa, sua universidade. Nesta noite teremos uma aula especial sobre a musicalidade da Mesopotâmia e a sua influência sobre Israel. Lembrando que Israel não vai ser um país ou uma nação que nascerá lá no começo da humanidade. Não, Israel é mais recente. Antes deles, nós temos os fenícios, temos os chineses, temos os egípcios, os sumerianos, os mesopotâmios, toda ali naquela parte, temos os babilônicos, os assírios, os acadianos, muita gente. Israel vai ser o fruto de muitos povos, vai ser uma junção de influência, claro, né? O povo escolhido por Deus, mas de influência via Abraão, que é o grande patriarca. E nós vamos estudar hoje como Israel eclodiu no cenário mundial, tendo todas essas referências, né, que ele trouxe de vários povos, claro, com o filtro de Deus sobre a vida deles. Então, a nossa aula é a musicalidade da Mesopotâmia e sua influência sobre Israel. Antes de ir ao quadro, deixa eu dar para você uma ideia de onde era a Mesopotâmia. Vamos lá aqui. Olha, aqui eu tenho esse mapa, vou até pedir para o Aaron me ajudar ali, se tá focando bem. Ok? Tá focando bem o mapa aí? Mais ou menos. Aqui assim, bom, você vai ter uma ideia, e agora? Você vai ter uma ideia aqui, ó, essa parte aqui é a parte da África, aqui temos o Egito, né? Aqui é a parte da Ásia. Israel está por aqui, assim, né? Israel está por aqui, Israel, ok? Então nós temos aqui, ó, Israel. Aqui é o Golfo Pérsico, certo? Onde está o Kuwait hoje, né? Nesse caso aqui é a Suméria, do tempo de Abraão. Abraão nasce aqui, ó. Abraão nasce aqui, ele caminha até Harã, depois desce para Canaã, que seria Israel. O crescente fértil, né? Crescente fértil que abrange aqui do Golfo Pérsico até o delta do Nilo, lá no Egito, na África. Então, toda a história da humanidade ela está nascendo aqui nesse período. Então, para você ter uma ideia do que eu falo, do que é a Mesopotâmia, ok? Muito bem, vamos lá. Depois eu mostro como está hoje a Mesopotâmia, como que seria hoje. Vamos ao quadro, vamos escrever um pouquinho?
Está com caneta e papel aí? Então vamos escrever aqui um pouquinho a nossa matéria de hoje. A musicalidade da Mesopotâmia e a sua influência sobre Israel. Então, a nossa aula é a musicalidade da Mesopotâmia e a sua influência sobre Israel. Eu não sou muito bom escrevendo no quadro não, mas estamos tentando aqui fazer, ok? Vamos então entender a definição de Mesopotâmia. Vamos lá. A primeira palavra é meso, porque é uma junção de palavras aí, tá? E a outra é potâmia. Potâmia. Meso significa ligado, deixa eu ver aqui. Ligado entre, ligado entre, ok? E potâmia, que vive no rio. No caso, não seriam os cariocas, não, né? São cariocas mesmo, fluminenses, né? Que vivem no rio, né? Ok? Aí você tem aqui a junção, que significa que vive entre rios, ok? E no caso, esses rios, chamado de Potâmia, que vive no rio, a junção de Mesopotâmia é que vive entre os rios e seria o rio Tigre e o rio Eufrates, ok? Agora, vamos entender um pouco dessa região. Como eu mostrei no mapa, o crescente fértil, ok? Então a região, ela é... Acho que deu uma pausa aí, né? Estamos voltando aqui. Deu certo aí? Tá no ar? Ok, aí então nós temos aqui a região da Mesopotâmia, tá? A região da Mesopotâmia. Aí nós temos a Mesopotâmia em si, Mesopotâmia, que também é conhecida como crescente fértil. Crescente fértil, ok? Bom, aí nós temos a Mesopotâmia ocidental, a Mesopotâmia ocidental e a Mesopotâmia oriental, ok? A Mesopotâmia ocidental, ela compreende os arameus, lembra de Arã, Padã, Arã, é isso aí. Os sírios, que é sobre Israel hoje, né, norte de Israel. Egípcios. Você não falou que é entre os rios? Entre o Tigre e o Eufrates? Mas o Egito está fora daquela região? Mas ele é considerado Mesopotâmia do crescente fértil. É uma consideração antiga. No oriental, nós temos os sumérios, que é o sul, né? Ao sul também, os sumérios. Os acádios, que é uma das primeiras, se não foi a primeira que surgiu, né? Acádios, né? E os assírios. Entenda que sírios é um, ok? Olha, sírios é um pessoal, tá? E assírios são outros. Os sírios ficam na parte de cá do mapa que a gente mostrou e os assírios na parte oriental, certo? Muito bem. Aqui nós temos então a Mesopotâmia constituída, ocidental, os arameus, Arã, os sírios e os egípcios. O lado de cá, né? Já ali perto do Mediterrâneo. Do lado de lá nós temos o oriental, o lado oriental que são os sumérios, os acádios e os assírios. Deu para copiar? Conseguiu copiar?
Posso continuar? Ou espera mais alguém? Muito bem. Todos esses povos mostravam a presença da música através da iconografia. Ícone, imagem, grafia, né? Então é um desenho, uma grafia, algo que lembre. Então, iconografia. Todos esses povos tinham desenhos, indícios, vestígios da música presente, ok? Vou apagar aqui agora. Depois, se você não conseguiu escrever, você pode voltar aí na gravação, que vai ficar à sua disposição, para você escrever com a gente aqui, ok? Depois que deu uma pausinha aí, rapidinho, mas já voltou, né, Arne? Já voltou? Tá normal? Ok. Quais foram as contribuições dos mesopotâmios para Israel? São 7 contribuições. Escreva no seu caderno aí, ó. 7. Ih, meu pincel de repente parou mesmo. E esse preto aqui não funciona muito, né? Ó. 7 contribuições, ok? São 7 contribuições que esses povos contribuíram para Israel. Note bem que a aula de hoje é a musicalidade da Mesopotâmia e a sua influência sobre Israel. Eles influenciaram na música, mas teve mais influências. Na teologia, eu vou pôr aqui a lista aqui agora. Só que eu vou entrar só em música hoje. Na outra aula eu posso cobrir outra. Que no caso de Israel, eles optaram pelo monoteísmo. Mas o teísmo em si, a ideia de Deus, já veio lá da antiguidade com esses povos, ok? A segunda contribuição foi o sacerdócio. Quando você ouve falar na Bíblia do sacerdote e tal, esse povo já tinha sacerdote nos modos de Israel. Eram bem diferentes, né? Terceiro, coloca o número 3, a escrita sagrada. A escrita sagrada. Veja que os acadianos desenvolveram um sistema que quando eles iam falar da divindade, eles tinham um dialeto diferenciado porque era divino. Essa ideia Israel vai ter, lembra? Que os escribas vão escrever o nome de Deus com outra pena, com outro artefato, eles vão tomar um banho, trocar de roupa, o nome de Deus é feito com um material diferenciado. Essa ideia já vem com os acadianos daquela época, já é uma influência, uma boa influência. Daí você vai ter a ideia do profano e a ideia do sagrado. Tá tudo aí, tá vendo? Isso aqui é 5 mil anos atrás. Olha só que interessante. A quarta contribuição dos povos da Mesopotâmia para Israel é a adoração à divindade. Então, eles tinham ideia que havia um divino. Nem sempre seria o nosso Deus. Eles tinham ideia de... Eles eram politeístas, eram enoístas. Então, só que no caso de Abraão, ele vai abraçar o monoteísmo. E quando Israel sai do Egito, com Moisés também, eles reafirmam o monoteísmo. Quando eles falam o Shema. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Coisa linda, coisa linda. Aí vem a quinta contribuição, que é na música. A música. A contribuição musical vem desse povo também, desses povos aqui. Na verdade, a palavra música não existia nessa época aí. A palavra música, ela vem depois, com a ascensão do Império Macedônico e grego, ali pelo 4º século, 3º século antes de Cristo. Claro que a Grécia existia antes, mas a ascensão, que eu estou falando, ao poder. Então, a Grécia dissemina o grego por todo o mundo. E quando chega no 2º século antes de Cristo, os Ptolomeus, que estão no governo depois da morte de Alexandre, vão fazer a tradução da Torá em grego. E nesse caso eles traduzem adorar, porque nessa época não tinha essa palavra música, né? Isso é grego. Então, adorar, enaltecer, louvar, exaltar, colocaram como música. Porque música significa musas, que significa moças, que significa virgens. A ideia grega era que as musas vinham alegrar os deuses do Olimpo, fazendo musiquê.
É claro que Deus não ia deixar usar esse termo para Davi, Salomão, Israel, musa, ligado às musas, às moças que vinham alegrar os deuses do Olimpo, o politeísmo, não ia acontecer. Mas, para efeito de estudo, para você entender, a gente usa. Mas na época não existia a palavra música. A sexta contribuição, ok, é a família. A família está inserida, a prole, nesta contribuição também. E a sétima contribuição vai ser a constituição. Por incrível que pareça, esse povo, por mais... eles tinham uma constituição. Eles tinham os estatutos daquela época, o Código de Hammurabi. Hammurabi é contemporâneo de Abraão. E já... o caso do uso capião e outras leis aí. É interessante. Ok? Repita comigo se está em casa aí. Quem não está sabendo o que está acontecendo, acha que você é maluco, né? Repita comigo aí. Vamos lá? Contribuições, vamos lá. Contribuições dos povos da Mesopotâmia para Israel. Tá falando comigo aí? Não estou te ouvindo não, hein? Vamos de novo? Vamos lá? Contribuições dos povos da Mesopotâmia para Israel. Você não repetiu, né? Deus está vendo, tá bom? Vamos lá. As 7 contribuições. Repita comigo. Número 1, teísmo. Número 2, sacerdócio. Número 3, escrita sagrada. Número 4, adoração à divindade. Está repetindo comigo aí? Número 5, a música. Número 6, a família. E número 7, a constituição, ou como fosse de governo no caso, ok? Então, essas são as 7 contribuições dos povos da Mesopotâmia para Israel. Como eu vou focar hoje em música, não vou explorar os outros tópicos, né? Mas na música ainda, as contribuições na música são algumas também em instrumentos, ok? Instrumentos, também na poesia, aí vem na dança, e vem nos estilos musicais. Então, repita comigo as contribuições. Vai lá. Olha, eu não estou te ouvindo, tá difícil, né? Vamos lá. As contribuições dos povos mesopotâmicos para Israel na música foram instrumentos, olha lá, repete. Poesia, repete. Dança, repete. E estilos, ok? Então, vai cair na prova, hein? Quais foram as 4 contribuições na área musical dos povos da Mesopotâmia para Israel? Aí você coloca instrumentos, poesia, dança e estilos. Vamos lá? Vamos continuando aqui nossa aula. Bom, eu prometi a você que eu vou mostrar... bom, no começo eu mostrei aqui o mapa do Crescente Fértil, os povos da Mesopotâmia, né? Para você entender, para o lado de cá, a parte oriental, lado de lá, a parte ocidental, ok? Agora, hoje é o mapa atual da Mesopotâmia. Onde era a Suméria hoje é o Kuwait. Aqui, ó, é o Kuwait, onde era a Suméria. Tá bom assim? Consegue ver agora? Aí, aqui é o Kuwait, né? Do outro lado nós temos Padã Aram, que seria hoje é a Síria, né? E embaixo está Israel. Esse é o mapa atual. Não muda muita coisa, não. Eu tenho estado em alguns lugares aqui, por perto, não consegui chegar lá no Kuwait, meu grande sonho, para chegar perto do local do Jardim do Éden, mas não me foi conseguido ainda essa benção, ok? Vamos entender agora qual que é a contribuição suméria dos sumerianos para Israel na música. Vamos, olha que interessante que esse povo fez. Esse povo sumeriano era um povo muito inteligente. Então, as contribuições da Suméria. Suméria, ok? Suméria. A Suméria é aquela parte do sul. Não é porque é Suméria mesmo. É a parte do sul que foi conquistada pela Babilônia, entendeu? Onde moravam os acadianos, ok? E olha a contribuição deles. Registros
cuneiformes de música. Mas como assim? Eles escreveram a música? Como? Não. Eles colocaram informações cuneiformes, né, a respeito da música. Cuneiforme é uma forma de escrita com estilete na argila. Eu tenho aqui uma ideia, eu trouxe esse quadro lá de Petra, na Jordânia, que é um estilo cuneiforme. Consegue ver direitinho aí? É um estilo cuneiforme. É um desenho cravado na argila. Tá vendo aí que interessante? Ó? Esse é um quadro cuneiforme. Cunha e informa, não é isso? Ok? Eles deixaram alguns registros musicais, não a notação. A notação musical, ela vai acontecer com Guido d'Arezzo, já depois de Cristo, século XII século, né? Ali por 1100 e pouco. Então, era só informações cuneiformes. Quer dizer, a presença da música já existia, ok? Mas eles deixaram também nessa escrita cuneiforme o modo de afinação, a afinação da lira de 9 cordas. De 9 cordas. Olha outra contribuição. E lira vai aparecer aí para Israel. Também? Vamos lá. Eles também criaram, ou assimilaram e registraram também, não pode dizer que eles criaram, né? Mas a escala pentatônica. Gente, eu estou falando de 5.000 anos antes de Cristo. Os caras já tinham ideia da escala pentatônica, que envolve, no caso, são 7 notas, que são 5 notas, tem os intervalos, né? No caso aí seria um intervalo. Não, aí seria uma aula de música. Não dá pra... A escala pentatônica, ela está nos registros de música, são somatórias harmônicas para dar o estilo musical. Eles também criaram, ou desenvolveram, ou melhoraram a escala diatônica. Diatônicas são 7 notas com 2 intervalos. Bom, mas seria outra aula que ia explicar sobre isso. Os arqueólogos acharam nesse local uma lira com a data de 2.600 anos antes de Cristo. E também uma outra contribuição deles foi as festas solenes. Eu acho que não está dando para ver esse quadro no quadro, não está dando para ver ali. Mais ou menos, né? Ok. As festas solenes, né? E as festas familiares. Ok? Muito bem. Nós estamos vendo aí para a música de Israel. Daqui a pouco eu vou mostrar para você aqui. Então nós temos o registro cuneiformes de música, a afinação da lira de 9 cordas. Naquela época já afinava. A afinação também você faz com diapasão. Aí um filho foi estudar na escola de música e o pai ficou empolgado. Quando o filho chegou em casa, mostrou uma nota para o pai ficou empolgado. Meu filho, o que eu posso mais fazer para te ajudar? Ah, pai, eu preciso de um diapasão para afinar o instrumento. O pai correu na loja de música. Preciso para o meu filho urgente um diazepam. Os caras disseram, diazepam? Não, que diazepam? Para afinar. Não, rapaz, é diapasão, não é diazepam. Diazepam é da farmácia. Ok, vamos lá. Vamos agora na Bíblia ver a questão das festas. Está na Bíblia a influência dos sumerianos sobre Israel nas festas solenes. Então vamos lá, Gênesis 28, 20, Gênesis 20, versículo 8. Gênesis 20, versículo 8. Vamos estar aqui, isso mesmo, Gênesis 20, versículo 8. Glória a Deus. Não é 20, é 21. 21, 8. É 21, 8, gente. Gênesis 21, 8. O menino cresceu, nesse caso é Isaac. O menino cresceu e foi desmamado. E Abraão fez uma grande festa no dia em que Isaac foi desmamado. Olha aí, a festa já acontecia no tempo de Abraão. Como era a festa?
a gente não tem muita... O que nós temos não é comprovado, então é bom não falar, né? Mas que aconteceu uma festa, aconteceu. Isso era um costume dos sumerianos. E Abrão era sumeriano. Abrão é de Ur, dos caldeus. A Caldeia, nesse caso, pertencia a esta região, ok? Vamos lá. Família também está envolvida. E os instrumentos musicais. Lá em 2 Crônicas 9:11, vamos lá, 2 Crônicas 9:11, cadê o 2 Crônicas? Eu parei aqui para a gente meditar. Aqui, Deuteronômio, 2 Crônicas 9:11, cadê? Ah, achei aqui, ó, 2 Crônicas. Vamos lá. Achei, tá aqui. 2 Crônicas 9:11, diz assim a Bíblia: E fez o rei das madeiras de sândalo, fez degraus para a casa de Deus e para a casa do rei, e harpas e alaúdes para os cantores, que não se viram antes como eles na terra de Judá. Olha, o rei Davi fez instrumentos tão maravilhosos que ninguém conhecia. Coisa linda, tá aí, ó. Instrumentos que eles fizeram aqui, a lira também. Ainda em instrumentos, o Salmo 92, o versículo 3, diz assim, ó: com instrumentos de 10 cordas de lira e com melodias de harpa. Já havia todo esta naquela época. Em Amós 6:5 também fala alguma coisa. Amós 6, o versículo 5, diz assim, ó: que o som da harpa improvisam, como Davi para si mesmo criou instrumentos de música. Então Davi era fabricante de instrumento musical, ok? A outra contribuição sumeriana está na afinação. Olha que interessante agora a afinação. 1 Crônicas 15, vamos lá. 1 Crônicas 15, eu anotei, eu deixei aqui reservado, aqui achei. 1 Crônicas 15, o verso 20, olha lá, 15, o verso 20 e 21. Olha que interessante aqui, tá? Você tá ligado aí? E Zacarias, e Aziel, e Semiremote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maassés, e Benaia, com alaúdes de tonalidade alta, alamote. Alamote é uma palavra que significa donzelas, ou meninos, tá ligado à voz fina, à voz alta. Então, eram os agudos. Alamote seria os agudos. Aí continua: e Matatias, e Elifelel, Miqunéias, e Obed-edom, e Jeiel, e Asaías, nas harpas, sobre a oitava para sempre, seminite. As oitavas seminite seria 8, no caso, a próxima escala abaixo, nesse caso aqui está abaixo. Então, alamote são os agudos e seminite são os graves. Olha que interessante isso aí. Está aqui na contribuição sumeriana. Bom, essa foi a contribuição da Ciméria para Israel e a sua música. Posso apagar o quadro? Pode aí? Beleza, muito bem. Me fale, gente, se o som está chegando bem. Escreve aí, o som tá bom, tá mais ou menos. Para a gente ir corrigindo aqui enquanto você assiste a aula. Agora, a contribuição da Assíria. Coloca aí. A Síria. Mais uma vez, não confunda com Síria. Síria é ao norte de Israel. A Síria está no oriente da Mesopotâmia, tá bom? A contribuição da Síria foi a seguinte: eles contribuíram na organização, eu espero que você esteja anotando, na organização administrativa, Os assírios tinham uma organização na administração do seu pessoal de música. E também os assírios que iniciaram a combinação dos músicos militares. O meu sogro, Roosevelt Arantes, ele foi um grande músico do Paraná. Ele formou bandas de música por toda a Polícia Militar do Estado e também nas Assembleias de Deus. Ele foi maestro da Igreja Central aqui de Curitiba. E ele era um músico militar. As marchas militares. Gente, a marcha, ela é uma dança, é ou não é? Pegar a arma, tal, pá, senhor, sentido. Aquilo é uma dança. Foram os assírios que começaram com isso. Vamos ver aqui, ó. Lá em
Davi, 1 Crônica 24, fala sobre a organização, que são os turnos, que aí é uma ideia assíria, tá vendo? 1 Crônicas 24, 19. Vamos lá. Diz assim, ó. Esta foi a classificação deles no seu serviço para entrarem na casa de Deus, segundo lhes fora ordenado por Arão, seu pai, como o Senhor Deus de Israel lhe havia ordenado. Eu falei Davi, mas desculpa, é um pouquinho antes ainda, né? Ainda Arão está fazendo isso aqui. Israel já vem com essa organização, né? Depois Davi tem os turnos. Aí começam os turnos de Davi. Vamos Josué, ó, Josué ainda antes um pouquinho, ó. Josué 6:5. Josué 6:5. Vamos lá? Diz assim, ó, Josué capítulo 6, versículo 5. Diz aqui, ó. E quando se tocar a trombeta e ouvirdes o som da trombeta, todo o povo grite em alto brado, e o muro da cidade cairá por terra, e o povo subirá, cada qual em sua direção. Por que a trombeta? Porque a trombeta já era usada lá no Egito há muito tempo. A trombeta já usada. Então, a contribuição, cara, o Egito, mas também a Síria fazia. Mas aqui no caso, o foco não é a trombeta, o foco é a organização que eles tinham. No caso, a Síria fez essa questão dos músicos militares. Depois você vai ver várias passagens bíblicas, né? E a organização administrativa. Essa foi a contribuição da Síria para a musicalidade de Israel. Vamos para o outro país. Eu acho que é o último agora. O Egito. Nós já estamos com quase meia hora de aula, gente, viu? Você tá firme aí comigo aí? Deus abençoe, hein? Vamos aí. O Egito é um outro país, outra civilização que vai contribuir para a música em Israel. Olha uma grande contribuição do Egito aí, ó. A dança. A dança. A dança é uma contribuição egípcia, ok? A dança era a principal manifestação, coloca aí, principal manifestação da era astroteológica do Egito. Então, eles dançavam para o deus Osíris, que era o deus de toda a vida. Não é Israel não, tá, gente? Estou falando do Egito, tá? O Egito fazia isso aqui, dançava para o deus Osíris, que era o deus da vida, ok? A outra contribuição, mas daqui a pouco eu volto aqui para explicar essa contribuição. A outra contribuição foi a organização seletiva de instrumentos, ok? Enquanto que a Síria teve a ideia de organizar a orquestra, o Egito vai colocar cada um no seu lugar, cordas com cordas. Outra contribuição foi o conceito, cuidado aí, filho, conceito de Akhenoton. Akhenoton. Foi depois um faraó. Akhenoton sobre o monoteísmo. Daqui a pouco eu vou voltar aqui com mais propriedade, ok? Muito bem. A contribuição na dança. A dança, na verdade, nasceu lá na pré-história, quando os homens usavam... quando eu falo pré-história, o mundo mais antigo, né? Eu não conheço esse negócio de homem das cavernas. Eu já fiz Adão conversando, né? Eles batiam no chão como um sistema de afirmação, de poder, ó, e isso vira dança. As danças no Egito era para esse deus aí, o Osíris. Mas a Bíblia fala que Miriam dançou. Por quê? Gente, Miriam foi criada no Egito. Nós estamos falando de uma geração que estava no Egito, que vai assimilar as coisas do Egito e vai transformar para Deus. Vamos lá. Miriam dançou. Vamos em Êxodo 15, 20. Êxodo 15, 20 fala o seguinte. Vamos lá. Êxodo 15, 20, ó. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão também um tamborim
e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. O tamborim já existia também, o tambor, que já era parte de percussão. É a parte egípcia também, antiga do egípcio. Era uma argila e um couro por cima, eles amarravam e batiam. É o tambor de hoje, só que é um pouco diferenciado, ok? Ainda na organização e a subdivisão dos instrumentos, nós temos o Salmo 150. Salmo 150, vamos lá. Salmo 150, o verso... Você conhece bem o Salmo, né? Salmo 150, vamos lá. Aqui, ó. O verso 4 do Salmo 150 diz assim, ó. Verso 4, né? Salmo 150. Louvai a Miriam com dança, 4, né? Louvai com adufre e com danças. Adufre também era um pandeiro quadrado com um couro esticado com cachilhos em volta, tipo de um pandeiro, ok? Louvai com adufres e dança. Aí você vai ver a subdivisão bem clara aqui dos instrumentos, ó. Louvai-o ao som da trombeta. O que é isso aqui? Trombeta é o quê? Metal. Muito bem, parabéns aí, metal. Você sabe muito bem. Louvai com saltério e com harpa. O que é isso aqui? Cordas. Louvai com adufre. O que é isso aqui? Percussão. Versículo 5. Louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altissonantes. Percussão. Então, nós estamos vendo aqui a divisão da corda, dos metais, no caso o sopro, corda, sopro e percussão, que são as 3 divisões da música que nós temos aqui, normal. Agora, deixa eu voltar aqui na outra coisa que é interessante aqui. O conceito de Akenaton, é até sugestivo o nome dele, né? Akenaton. Não, mas não é não. É o nome dele egípcio. Só que deu certo pro nosso estudo, né? Que é de música. Tá, aí foi. Voltou. O Akenaton, eu estava aqui no Akenaton, que a nossa rede saiu do tom. O Akenaton, ele vai falar um pouco sobre o monoteísmo, né? Ele vai escrever, ele vai ensinar. Olha que no caso do Egito era politeísta, né? Mas aparece esse homem aqui, ó, e vai se tornar um faraó, falando sobre monoteísmo. Por quê, gente? Porque nós estamos vendo aqui a saída de Israel do Egito. Então presta atenção aqui. Abraão era monoteísta, um Deus só. Ele criou seu filho assim, seus netos, o que ele pôde fazer, né? Abraão viveu bastante. Mas, quando esse povo vai para o Egito, Jacó vai para o Egito, as tribos, Abraão já não existe mais. Então, nós corremos um grande risco de ter uma geração influenciada pelo politeísmo egípcio. O Amon-Ra, o Osíris, que era pai de Horus, são vários lá. Só que agora Deus levanta no meio do Egito um homem para trazer algo acadêmico. Moisés e o povo de Deus já conhecia o monoteísmo. Moisés foi criado lá, ele ficou isso depois. Mas o povo de Israel já conhecia. Israel sai monoteísta do Egito, para não muito grande no coração deles, não deixando o Egito. Estão deixando aquela escravidão que eles estavam agora para adorar ao Deus. E qual foi o que Deus falou? Qual foi a intenção real? Para que o povo me preste culto. Eles vão sair para me prestar culto. Agora Israel está saindo. Israel está saindo e agora eles não têm mais que ficar escravos e serem assim, como escravos conduzidos. E essa cena, eu posso imaginar no meu coração. Israel agora está saindo para cultuar o Deus vivo. Israel está saindo agora e o povo está dizendo: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. Deus com mão forte entra no Egito e tira Israel de lá, gente, contra tudo e todos. Pode vir o mundo contra nós. Se Deus está conosco, não temos o que temer. Ele protege, ele entra com a mão forte, ele tira o povo de Israel e leva o povo para o deserto para tratar com esse povo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos encerrar, gente? Como é que está aí? O grupo está indo aí? Não caiu muita gente que está vindo, voltando aí a nossa live? Vamos então agora, finalizando aqui nossa palavra. Vamos apagar aqui um pouquinho. Então, você anotou quantos povos? É claro que mais povos contribuíram.
né? Não vou negar que teve mais povos que contribuíram. Israel foi cercado de nações. Inclusive quando ele chega em Canaã, né? Lá tem os cananitas também. Aí você vai ter os Ugarites, né? Que são uma cidade perto de Ebla, a norte da Síria, que também é muito forte na área de... Olha, a ideia do El, né, vem dos ugaritianos. Israel assimila essa ideia com os cananitas. A questão do Baal, da Haddad, da Ista. Olha, é interessante como Israel está cercado de um povo, tudo politeísta, né, praticando adultério, assassinato, maldade. Israel sai do meio deles, né, e Deus levanta esse povo. Então, pergunta da prova: quais os 3 povos principais que cooperaram na formação musical de Israel? Aí nós temos os sumerianos. Opa, meu giz aqui. Meu pincel já aqui falhou. Sumerianos, ok? Que aí nós temos os acadianos. Aí nós temos a afinação, a tonalidade alta e baixa, e que a gente já viu aqui hoje, né? Nós temos os sumerianos, os assírios, né? Com as contribuições deles, e o Egito. Quais são as contribuições desses povos? Vamos recapitular aqui rapidinho para a gente encerrar a nossa aula. Estamos chegando no finalzinho. Já quero agradecer você, ó. Aqui está a Síria, né? Aqui está a Suméria e o Egito. Aqui, a Suméria, registros sobre músicas, sistema cuneiforme, afinação para lira, para harpa, né? A escala pentatônica, a escala diatônica, instrumentos como flauta, alaúde, lira, inclusive foi encontrada uma com 2.600 anos de datação, e também as festas solenes com a família. Aí nós temos a contribuição da Síria, que vai ser a organização administrativa dos músicos, e os músicos militares. Quando Josafá fala assim, ó, traga um músico, aí vem o músico tocar e Deus fala, aí dali o povo sai marchando, Israel derruba Jericó, ao som da trombeta, a Síria, né? E o Egito vem com a dança, no caso Miriam dançou, mas agora na presença de Deus, não estava dançando pauzinhos, coisa nenhuma aqui, né, dos deuses lá, né? A contribuição também na organização seletiva dos instrumentos e o conceito de Akenaton sobre o monoteísmo. Akenaton é de 1352, sobre o monoteísmo. Ok. Essa foi a nossa aula sobre as contribuições, a musicalidade da Mesopotâmia e a influência sobre Israel. Você, agora encerrando aqui, olha para mim. Você vai ter Israel lá no deserto, caminhando para Canaã. Você vai ter um período aí, deserto de Canaã, 40 anos, depois entra em Canaã. Israel vai ter música, vai ter dança, vai ter instrumentos, cantores, organização, tudo que esse povo faziam. Mas agora filtrado para Deus. Outra coisa importante, seria uma outra aula, eu quero dar uma aula aqui sobre a poesia hebraica. A poesia hebraica não é como hoje existe toda essa simetria, essa organização de rima e trova e tal. Não. Israel não obedecia nenhum sistema métrico, nenhum sistema de simetria, nenhum sistema organizado de poesia. Por quê? Porque a poesia de Israel era espontânea. Na verdade, naquela época era o período monofônico. As vozes não tinham divisão, e no comecinho era só voz, depois que colocaram o instrumento. O instrumento vem para fazer barulho, eles não colocam letra em cima. Mas depois do Egito, lá por 3.200 a.C., começa a inserir poesias, não é bem as poesias de hoje, né? Mas obras de epopeias literárias em cima da música. Só na Renascença, já agora depois de Cristo, a Renascença, no século 13, 14, é que você vai ter a polifonia, a combinação de sons, né? A decadofônico, uma coisa assim, sobre os 12 tons. Eu vou pensar melhor aqui para falar para você. Onde vão combinar os 12 tons. Aí você vai ter hoje, né, oh meu Deus do céu, obras musicais maravilhosas. Mas naquela época de Israel não, eles tocavam aleatoriamente, cantavam aleatoriamente, combinavam alguns sons, alguma coisa era combinada. Tinha algum tipo de andamento que eles combinavam, mas era muito rudimentar.
só que ela com toda a espontaneidade do mundo para Deus, o único Senhor, ok? Eu quero agradecer a cada um que esteve comigo nessa live de hoje, sobre esta aula, a musicalidade da Mesopotâmia. Hoje é uma classe de música, você está vendo aqui, ó, música, aqui os instrumentos antigos. Quarta-feira nós vamos ter uma sala de história, aí muda aqui o nosso cenário, vamos para a história. A gente vai falar história geral, história de Israel, quando falar em história de Israel, vai entrar um pouquinho disso aqui, mas aí vai ter outros temas, como teologia, como os estatutos da nação, os costumes, a comida, a roupa, a música, a questão contextual de Israel. E na outra quarta-feira também a aula de história do cristianismo. Na sexta-feira, sempre a aula de liderança. LIP para pastores, liderança pastoral, e LEX para líderes corporativos, né, de empresas às vezes também, e também na igreja local. Eu agradeço. Se você quiser nos visitar, vai em Home University, www.homeuniversity.com.br. Ou então, no YouTube, coloca lá, Home University, tem adoração mais, tem liderança mais e história mais. E aí no Facebook tem várias páginas das nossas salas de aula. Se você somar aí, nós vamos ter até 10 mil alunos. Não é de hoje, estamos fazendo isso já tem um bom tempo. Então, muito obrigado e até a próxima segunda-feira. Eu vou anunciar o tema da aula, não tenho agora de cabeça, mas tem muito chão para pisar. E espero que você tenha aprendido. Manda um recado para nós aí, onde você estava, qual foi as suas considerações. Pena que eu não posso mencionar o seu nome, que eu estou longe da câmera, está ao contrário, para não me atrapalhar aqui na aula, mas já está aí a aula dada. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Deus abençoe. Home University, sua casa é a sua universidade.